spinta all'ispirazione. Io non mi stancherò mai di ripetere. Se lo Stato non si modella sull'immagine dell'individuo, come potrà l'individuo modellarsi sull'immagine dello Stato? Eccetera, eccetera. Strage e malinconia. Arte é política, arte é resistência, e o cinema, como uma arte das massas, tem papel fundamental na luta contra o fascismo e contra qualquer tipo de opressão, censura ou injustiça. A dissociação dessas duas coisas, a arte e a política, é defendida justamente porque aquilo que provoca o pensamento crítico e produz empatia não é bem visto por quem tem o poder. O fascismo é um movimento ultranacionalista que busca, através da violência, da repressão e do combate às diferenças, se aproveitando sempre de momentos de grande instabilidade política e econômica, estabelecer um regime autoritário e retrógrado. O fascismo surgiu na Itália no período de entreguerras, mas o movimento foi replicado em diversas partes do mundo. Para entender isso um pouco melhor e analisar o papel do cinema em meio a essa situação, vamos pegar como referência a descrição do escritor italiano Umberto Eco sobre o tema. O regime, que buscava combater a ameaça comunista e unir o país sobre a figura de um líder energético e carismático, chegou ao poder com grande apoio da classe média do país. Já o fascismo eterno é a definição de Eco para o legado do regime de Mussolini e as características absorvidas por ditadores mundo afora, tais como Hitler na Alemanha, Franco na Espanha, Salazar em Portugal, Pinochet no Chile e tantos outros. O Eco divide o fascismo eterno em 14 características que servem para identificar um regime fascista. Então bora tentar usar essas características para lembrar alguns filmes importantes que retratam momentos e sensações que explicam um pouco do que a gente passa hoje no mundo. O primeiro filme da lista, que serve não apenas para ilustrar essa característica do fascismo, mas é como uma grande análise sarcástica do regime, é o inacreditável documentário soviético O Fascismo de Todos os Dias, de 1966. O tradicionalismo, como o traço do fascismo, é a ideia de que o caminho e o real conhecimento vêm da palavra sagrada ou de alguma revelação relacionada a religiões. É o conservadorismo e a ideia de preservação de um status quo e de um caminho a ser traçado que não tem como base uma decisão racional, mas sim um culto tradicional. Я гляжу на этот поток огня, думаю, в чем был подлинный, глубинный смысл этих огненных, демонстрировали мощь нового порядка, устрашали, возбуждали простые души. Но все-таки самым главным в этих факельцугах было то, что они помогали превратить человека в дикаря. Причем превратить его в дикаря в торжественной обстановке. Так что, превращаясь в дикаря, он чувствовал себя чуть ли не героем. Só por esse trechinho já dá para ter uma ideia de um dos principais pontos do documentário, que é a narração ácida e irônica que passeia pela história da formação, do crescimento e da queda do fascismo na Europa. O filme é um baita trabalho de pesquisa e de construção de significado através da montagem. Uma obra importante que consegue transitar entre os momentos de guerra e de paz, com algumas críticas contundentes e alguns socos no estômago inevitáveis que ressaltam o perigo do fascismo. Quando o Zezé me deu a sala para eu dar a primeira reunião, e fizemos o fundamento e criamos o nome da Sociedade Beneficente dos Defuntos, né? Sociedade Agrícola Pecuária de Plantadores de Pernambuco. Que se botasse o nome de sindicato naquela época, a gente era naufragado, a gente era morto. Como consequência do tradicionalismo, o fascismo eterno precisa minar o iluminismo em qualquer tentativa de tomar um caminho racional. A razão é sinônimo de depravação. Não há uma unidade nacional onde há a busca pela razão e o estímulo à dúvida e à indagação. Esse pensamento é um dos grandes perigos do fascismo, porque é sempre acompanhado de uma repressão na base da violência e da censura. Falando sobre a nossa segunda dica, esse talvez seja um dos documentários mais importantes do nosso cinema. O filme de um dos melhores documentaristas da história do cinema, o Eduardo Coutinho, é a retomada de uma história que ficou pela metade. Cabra Marcado para Morrer mostra os desdobramentos da busca de melhorias nas condições de trabalho por parte de alguns trabalhadores rurais que resultou em mortos, desaparecidos e exilados de sua cidade natal. O documentário, como qualquer obra do Coutinho, é especial principalmente pela capacidade do diretor de se aproximar das pessoas e de quebrar a barreira entre entrevistador e entrevistado e de fazer com que elas se abram sem medo. A luta que não para, a mesma necessidade de 64 está plantada, ela não fugiu um milímetro. A mesma necessidade está na fisionomia do operário, do povo do campo e do estudante. A luta que não pode parar. Enquanto se diz tem fome,
E salário de miséria, o povo tem que lutar. Quem é que não luta? O melhor dia de vida. Não dá. Mas quem tem condições, né, seu neném? Que tiver sua boa vida, que fique aí, né? Eu, como venho sofrendo, eu tenho que lutar até hoje. Fruto do antimodernismo, o culto da ação pela ação é a ideia de que a ação precisa existir por si só, sem a necessidade de uma reflexão intelectual. Essa característica do fascismo atinge diretamente a cultura, já que, assim como eu já tinha comentado anteriormente, ela expõe atitudes críticas. O Eco aponta que, para o fascismo, o pensamento, quando impede a ação, é uma forma de castração. Nesse sentido, o meio acadêmico sofre grande repressão e as universidades são perseguidas, por serem vistas como fomentadores de atitudes críticas. O Labirinto do Fauno é um caso curioso porque o fascismo é mais um background e uma inspiração para a alegoria do longa do que propriamente seu tema central. E nesse sentido, o Del Toro consegue criar um universo fantástico ao mesmo tempo. Funciona como um escape da realidade da protagonista, que vive numa Espanha franquista em plena Segunda Guerra, e como um reflexo e uma projeção dessa realidade dentro daquele mundo de fantasia. Outro fruto direto do antimodernismo e consequência direta do culto da ação pela ação é a total desvalorização do pensamento crítico e do debate intelectual. Com ideias rasas e conceitos muito mais baseados no autoritarismo e na ideia do macho alfa dominador, o fascismo não quer se ver sendo discutido, porque a hipocrisia e o vazio das suas ideias poderia ser exposto. Fahrenheit 451 pode parecer uma alegoria interessante, com seus bombeiros que têm como principal função colocar fogo nos livros, mas o conceito vai muito além de uma metáfora espirituosa. A queima dos livros, assim como a destruição de todos os tipos de arte de vanguarda, era a prática dos governos fascistas, como mostram essas cenas de fascismo de todos os dias, por exemplo. Well, take my word for it, Montag. There's nothing there. The books have nothing to say. Ah sì, e allora vi dirò io chi è quest'uomo. È un sovversivo, un senza Dio, un vostro nemico. Io sono un sacerdote cattolico e credo che chi combatte per la giustizia e la libertà cammini nelle vie del Signore. E le vie del Signore. O racismo é parte do cerne do fascismo, em parte pela necessidade de fabricar um inimigo, mas principalmente pela ideia de nação quase mítica, que deve ser o centro de tudo. Quem é diferente nesse contexto é visto como um intruso e consequentemente como inimigo. Diversidade não tem espaço no fascismo, e é por isso que quando alguém fala que o ativismo, seja ele de qual tipo for, tem que acabar, é bom ficar atento. Sobre essa dica de filme, basta dizer que Roma Cidade Aberta é uma obra obrigatória. Seja pelos cenários reais das ruas de Roma destruída pela guerra, seja pelo timing incrível do filme, que foi feito em 45, ou pela importância do longa neorrealista na história do cinema. Esse é um ponto interessante. O fascismo precisa e busca o apoio popular. O fascismo é autoritário, mas em boa parte dos regimes ele chegou ao poder com o apoio de parte significativa da população, principalmente dos setores médios. Isso acontece principalmente em momentos de crise econômica e política, onde a população não confia mais em quem está no poder e não vê uma solução para seus problemas. Não é à toa que o período entre a Primeira e a Segunda Guerra trouxe uma onda de fascismo no mundo. A classe média, quando vê sua posição social ameaçada pelo proletariado emergente, se agarra ao fascismo numa tentativa de reaver o status quo. O pianista mostra de forma interessante como a repressão vai evoluindo e as coisas vão ficando cada vez piores para os judeus, mas tudo parece normal para a parte da população, que parece anestesiada do que tem ao seu redor. Tá, era meio óbvio que a onda estaria na lista, né? Essa é a versão alemã, mas o média-metragem norte-americano também é interessante. Embora não seja muito sutil, o filme transmite muita ideia de como o ultranacionalismo imposto por líderes fascistas pode ser absorvido e abraçado pela sociedade, e como o povo pode ser manipulado para seguir doutrinas totalmente perigosas sem questionar. Essas características do fascismo, segundo Eco, também fomentam a ideia de conspirações e complô, uma certa vilanização de determinados grupos de acordo com o interesse da nação. Sejam os judeus e suas fortunas sendo apontadas como causa da fome e da pobreza de alemães país afora, ou pela ameaça comunista presente em cada esquina. Isso serve para criar um certo objetivo em comum, para fortalecer o patriotismo e instigar a vigilância por parte do cidadão comum. A vilanização trazida pelo ultranacionalismo é alimentada por uma narrativa que tenta impor o medo e a inveja contra determinados grupos da população.
O curioso é que o mesmo discurso que coloca esses grupos como uma força a ser temida, também os coloca em situação de serem perseguidos e combatidos. Ou seja, a opinião pública é moldada para desenvolver o ódio de um grupo superpoderoso, mas quando é conveniente, esse mesmo grupo é fraco o suficiente para não representar um obstáculo. O Z do Costa Gravas, além de ser visualmente incrível, traz uma história real sobre um político grego socialista que foi assassinado por extremistas. O filme mostra a investigação sobre o caso e as tentativas do exército e do governo de jogar tudo para baixo do tapete. Para o fascismo, a vida é um estado de guerra permanente, por isso o pacifismo é visto como um apoio ao inimigo. Ele demonstra fraqueza e falta de patriotismo. Guerra e Humanidade é um épico dividido em 3 partes que totalizam quase 10 horas de duração. A trilogia do Kobayashi traça o caminho de um idealista, que, convocado pelo exército japonês, precisa lidar com a violência e o caos na sociedade, no exército e na guerra, enquanto tenta manter sua vida pautada por aquilo que ele acredita. Essa dica é uma pequena inversão. Na verdade, Capitães de Abril não chega a mostrar um grande período do regime fascista. Na verdade, é justamente o contragolpe que deu fim a esse regime. O longa português acompanha a Revolta dos Cravos, movimento que partiu de uma camada do próprio exército, mas que acabou contando com apoio popular, para terminar um longo período do salazarismo em Portugal. Os 2 principais símbolos do movimento foram os cravos, colocados nas armas de soldados, simbolizando uma tentativa de contragolpe pacífico, e a música de José Afonso. Grândola Vila Morena era proibida de tocar nas rádios, por isso e por seu significado, ela se tornou a escolha dos militares para sinalizar o início da revolta. O elitismo, que o Eco aponta como característica do fascismo eterno, tem 2 lados. Um deles é a ideia de que quem pertence ao conjunto representado pelo partido é superior, uma superioridade moral e até sagrada em certo ponto. O outro lado é a questão do militarismo, que molda as questões hierárquicas e também acaba criando uma pirâmide de poder, onde os níveis inferiores são sempre vistos como desprezíveis. Obviamente, quem define quem está nos níveis inferiores é sempre quem está no poder. Em cada esquina um amigo, em cada rosto de igualdade, Grândola Vila Morena. Kita butuh orang preman yang berani mengambil resiko untuk berdagang. Pergunakan otot kita. Otot kita bukan untuk berkelahi. Walaupun berkelahi bukan hal yang tidak perlu. As características do fascismo, ao se unirem, acabam criando outras novas. O culto ao heroísmo é fruto do culto da ação pela ação, do ultranacionalismo e do elitismo. A busca por ser um herói nazista, por exemplo, era quase uma competição, quase uma atualização da mitologia nórdica, do Valhalla e das Valquírias. Esse terceiro documentário da lista beira o surrealismo. O Ato de Matar e o Peso do Silêncio são 2 partes de um documentário que fala sobre o genocídio na Indonésia, fruto de uma cultura do ódio ao comunismo fomentada pelo governo local. O surrealismo da situação parte dos entrevistados, membros de esquadrões da morte e milícias, que topam reencenar alguns dos seus assassinatos de maneira completamente bizarra. Segundo Eco, a busca pelo poder é transferida também para as questões sexuais. O pensamento bélico e militarista do fascismo, além da necessidade de impor uma imagem máscula e imponente, é a origem do seu machismo e da sua homofobia. Eu peço licença para quebrar um pouco a regra das dicas e citar 2 obras. Uma é o filme Libertárias, que é muito interessante justamente por usar como protagonista um grupo de resistência feminino na Guerra Civil Espanhola. A outra não é um filme, mas é inevitável citar Os Contos da Aia. A série é justamente a exacerbação desse machismo, inclusive se aproveita de várias características do fascismo para construir esse estado opressivo e autoritário. É uma das melhores obras da atualidade sobre a seção do fascismo e da misoginia, e que conversa muito com a nossa realidade. A tömegek korát éljük, tanár úr, az undorító tömegek korát. Amely tömeg soha nem táplált még olyan illúziót saját magáról és önnön szerepéről, mint éppen ma. Hány ingerlően undorító, amit a tömeg önmagáról hisz ebben a században. Sztrájkok, tüntetések, hát hol élünk?
Outra característica do fascismo eterno é o que o Humberto Eco chama de populismo qualitativo, que é basicamente a ideia de que o povo existe como massa e que o bem comum almejado por essa massa é interpretado pela voz de um líder, ou seja, não há necessidade de um parlamento, já que o povo é representado diretamente por essa liderança que sabe exatamente o que ele quer e precisa. É retirar o poder de decisão do povo e dar força absoluta ao presidente. O Quinto Selo talvez seja o filme mais difícil de se encontrar dessa lista, mas vale a pena ir atrás. O filme húngaro é movido por uma conversa entre amigos em um bar em uma Hungria sob o domínio fascista do Partido da Cruz Flechada, uma espécie de braço do nazismo. A conversa vai desde amenidades do cotidiano a uma pergunta filosófica que acaba mudando a vida deles. É um filmaço. Bom, essa dica não tinha como ser diferente, né? Nova língua é um conceito criado pelo George Orwell no livro 1984, um idioma controlado pelo governo, onde as palavras são apagadas do vocabulário para evitar o pensamento crítico. O controle da linguagem, em 1984, vai além da mera censura. É uma forma de controle de pensamento que busca minar qualquer tipo de ideia crítica. No contexto do fascismo, o que o Eco chama de nova língua é o fato dos textos nazistas utilizarem um vocabulário pobre, a fim de eliminar a possibilidade do debate ou do pensamento crítico sobre os temas abordados. Mas é curioso como algumas das características da nova língua se mostram reais nos dias de hoje, onde você tem setores conservadores tentando ressignificar termos como direitos humanos, que passa a ter uma conotação negativa, ou mesmo cidadão de bem, que passa a representar apenas quem segue determinados conceitos aprovados por esses setores. Além disso, o duplo pensar também se faz presente. Duplo pensar é a capacidade de ter dois pensamentos opostos, sabendo que está errado e se convencer que está certo. É como alguém defender a tortura e ao mesmo tempo defender uma moral cristã, por exemplo. Essas 14 características, segundo Eco, podem aparecer juntas ou não. Nem todo regime fascista segue todas elas, porque cada movimento é parte de um contexto particular. No entanto, essas são ferramentas interessantes para identificar um pensamento fascista. Trazendo para nossa realidade, vale aplicar o teste do pato. Se parece com um pato, anda como um pato, nada como um pato e faz quack, é um pato. Sobre os filmes, vale dizer que muitos ficaram de fora da lista, que não se propunha a ser um ranking dos melhores filmes sobre o tema. Longas como A Lista de Schindler, O Lobo do Deserto, Olga, Batismo de Sangue, A Batalha de Argel, O Exército das Sombras, O Ovo da Serpente, A História Oficial. Enfim, existe uma infinidade de grandes filmes sobre o fascismo e sobre a resistência. O que é importante dizer é que, se tem uma coisa que o cinema nos ensina, é que sempre, independentemente de quão dura seja a situação, é importante não se calar. Se tem algo que fortalece o fascismo, é o silêncio. Pode ser difícil gritar em um ambiente onde a democracia foi banida, mas a única forma de se combater o fascismo é levantando sua voz contra a opressão e o ódio. Seja qual for a situação que o futuro nos reserva, saiba que um grito pela liberdade nunca vai ser abafado pelo silêncio e nunca vai ser solitário.